Voltamos aqui no bate-papo político. A Lei Maria da Penha, que instituiu novo parâmetro na legislação penal sobre punição para autores de violência contra a mulher, completa hoje 17 anos. Há motivo para comemoração. As informações com o repórter Carlos Alberto. A Lei Maria da Penha, um marco na história da mobilização da sociedade brasileira no enfrentamento da violência contra a mulher, completa nesta segunda-feira 17 anos. A legislação criou novos parâmetros sobre as penalidades para autores de violência contra a mulher e, a cada momento, vem sendo aperfeiçoada com mudanças que ampliam o cerco de penas para autores desse tipo de crime. Como estratégia de divulgação da Lei Maria da Penha, o Congresso Nacional criou a campanha Agosto Lilás, que chama a atenção para comportamentos, gestos e atitudes de homens que acabam por praticar a violência doméstica, provocando, muitas vezes, verdadeiras tragédias. O Congresso Nacional terá uma iluminação especial e, na quinta-feira, uma sessão às 3 da tarde para marcar o aniversário da Lei Maria da Penha. As ações que serão desenvolvidas em todo o Brasil por entidades e também pelo Poder Legislativo têm o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a luta diária no combate à violência contra a mulher. Entre as principais mudanças na legislação penal brasileira, a Lei Maria da Penha instituiu normas que passaram a definir a violência contra a mulher não como um crime de menor potencial ofensivo e incluíram para efeito de julgamento e punição aos agressores as violências psicológica, patrimonial e o assédio moral. Mesmo com todos os avanços na legislação, a violência contra a mulher tem sido uma das mais tristes realidades enfrentadas no Brasil. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Triste realidade, jornalista Beto Almeida, que é acompanhada pelos avanços na Lei Maria da Penha, mas que neste momento tem também esse traço de uma dura realidade, que é marcada essa realidade pela impunidade. Temos a cada dia novos casos de feminicídio, de agressões, de assédio, de pressões, de violência contra a mulher. E, paralelo a tudo isso, nós acompanhamos a lentidão do Poder Judiciário em julgar e condenar autores de ações criminosas contra as mulheres. Impunidade que acaba gerando estímulo a essa onda de violência contra a mulher que temos em todo o Brasil. Pois é, Luciano, é triste, ao mesmo tempo, assim que você observa nesses 17 anos da Lei Maria da Penha, é o seguinte, o que é a Lei Maria da Penha? É um conjunto de lei, de medidas protetivas, um verdadeiro escudo, vamos dizer assim, contra a violência de gênero. Mas, apesar de toda essa legislação, ainda tem sido insuficiente para evitar a morte e a violência contra mulheres, a violência de gênero chamada. Enquanto a matéria estava rolando, eu fui olhar aqui uns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Luciano, do ano de 2022. E olha como a coisa é alarmante. Quase 250 mil mulheres registraram boletins de ocorrência em 2022, denunciando agressões sofridas no ambiente doméstico. Isso significa um crescimento de 2,9% de 2022 em relação a 2021. É claro que 2023 esses dados ainda não estão fechados. Já os feminicídios, as mortes, o assassinato mesmo de mulheres, aumentaram 6,1%, alcançando 1.437 vítimas, mulheres mortas pelo simples fato de pertencerem ao sexo feminino. Então, assim, isso é motivo para preocupação? Claro que sim. É motivo para que os governos avaliem e principalmente reforcem ainda mais as medidas protetivas? Muito. Mas também a gente tem que olhar o seguinte, muitas das denúncias que chegam porque as mulheres também hoje tomaram coragem e tomam coragem para não aceitar mais caladas a violência. Então a gente imagina assim, poxa, mas aumentou também demais a violência contra as mulheres. É porque antes as mulheres eram muito vítimas desse tipo de violência e aguentavam isso caladas. Hoje já não se aguenta mais. Continuamos tendo, Beto Almeida, em menor proporção, o silêncio quando as mulheres são agredidas. E nos primeiros sinais sobre agressões verbais, morais,
físicas, psicológicas, financeiras. Nesses primeiros sinais, a mulher precisa se encorajar, bater a porta de uma delegacia e fazer um registro de boletim de ocorrência, porque esse tipo de atitude pode evitar uma tragédia maior. Nós temos outras medidas sendo adotadas também no âmbito do Poder Legislativo Federal e também nas Assembleias Legislativas, Beto Almeida, sobre ações que devem ser implementadas para inibir a violência contra a mulher. Uma dessas iniciativas no âmbito da Câmara Federal é a aprovação de um projeto de lei que cria um protocolo denominado Não é Não para as casas de shows, de espetáculos, instituírem medidas para evitar o assédio sexual contra as mulheres. Então, é um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Federal e vai ao Senado. É outra importante medida sobre as ações que devem continuar sendo adotadas para se neutralizar essa onda tão crescente de violência contra a mulher.